Na live de hoje vamos falar sobre transplante doador vivo. Como que é feita essa avaliação, quem pode ser candidato, quais exames fazer, quais são os critérios para a gente poder realizar então o transplante doador vivo, que é um transplante que vai trazer muito benefício aos nossos pacientes e devemos cada vez mais estimular esse tipo de transplante. E eu tenho um convidado extremamente especial, que é o Dr. Luiz Roberto, um grande nefrologista que mora hoje em Brasília, que trabalha no grupo da Nefroclínicas e tem toda uma formação extremamente exemplar, faz parte da Sociedade de Nefrologia do Distrito Federal, então é uma pessoa extremamente gabaritada para estar aqui conosco, para poder conversar com vocês, ensinar e aprendermos juntos sobre o transplante doador vivo. Então sejam todos aí bem-vindos. Grande Luiz. Grande Luiz. Já chegou, vamos chamar ele para a gente poder conversar. E a ideia então, a gente bater um papo. Quem tiver dúvidas, coloque a dúvida, principalmente no balãozinho, que me facilita depois para poder pegar essas dúvidas, poder tirar essas dúvidas com ele, para vocês poderem entender. Luiz, manda a solicitação para mim aí, para a gente poder começar. Oi, Michele. Seja bem-vinda, grande Michele. Ver se foi. Boa, Luiz, eu vi aqui, deixa eu ver se tá aqui de novo. Grande, Luiz, tudo bem? E aí, Koga, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom. Cara, primeiro, obrigado aí por aceitar falar comigo. Sei o quanto você é um cara extremamente ocupado, trabalhador, que não para de trabalhar, cheio de coisa para fazer. Obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar um tema que muita gente tem dúvida. Obrigado de coração, viu? Não, somos, né, dois que correm muito, mas falar com você, assim, um colega que a gente está sempre junto aí trocando informação é muito bom, e ainda mais falar sobre transplante, né? Acho que na sua chamada que você foi assim, um colega que vive transplante. Eu realmente vivo, gosto e sempre estou a postos para falar sobre Então, ó, transplante. deixa eu pedir um favor. Se apresenta aí, para quem não conhece, o doutor Luiz Roberto. Fala para eles aí quem que você é, Luiz. O que que você faz? Você é um cara que é extremamente gabaritado, extremamente vinculado aí às sociedades, aos hospitais. Fala aí pro pessoal quem é você, só para eles entenderem o tamanho da responsa que é estar com Oi, tá você aqui. me Tô, ouvindo? tô ouvindo. Então, pessoal, meu nome é Luiz Roberto, sou nefrologista, sou um piauiense que foi fazer nefrologia fora, fiz nefrologia e fiz transplante na Unicamp. Depois fiz meu mestrado em ciências na USP, em São Paulo, com o foco em transplante também, transplante de pacientes hipersensibilizados, que talvez aí sobre um tempo a gente conversa sobre esse assunto, que também sempre gera muita dúvida, né, Koga? Hoje eu sou secretário da SBN-DF, da Regional DF da Sociedade, e sou membro do Departamento de Transplante da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Aqui em Brasília eu trabalho como assistente no ICTDF, que é o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, que é o maior centro transplantador aqui da região. E também sou responsável técnico pelo programa de transplantes do Hospital Alvorada. Então, estou sempre aí envolvido com o transplante. Maravilha, E cara. Então, diretor da fala aí. Nefroclínicas Brasília, que a gente também trabalha com transplante aqui. Maravilha. Para vocês entenderem o quanto esse cara é importante para estar aqui. Luiz, uma das coisas, tem muitas delongas aqui para a gente otimizar nosso tempo. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o transplante do doador vivo, porque vira e mexe, as pessoas perguntam: qual exame fazer? Eu quero ser doador, o que eu preciso fazer? O que eu posso ser, posso não ser? E acho que isso é uma coisa muito importante, porque poucas pessoas entendem mais ou menos a respeito do transplante. Existem as duas grandes modalidades de transplante, doador vivo, doador falecido. Acho que são muitas coisas para a gente falar. E eu queria focar hoje com você, a gente falar um pouquinho de doador vivo. Então, primeiro, para a gente começar, em que momento
poderíamos pensar em quais são os pacientes que são candidatos a transplante de modo geral? Quem que poderia ser, Luiz? Então, por lei, quem que pode transplantar? Pacientes que estão em hemodiálise, em diálise peritoneal, ou aqueles pacientes que estão lá no consultório do nefrologista em conservador, mas que possuem a taxa de filtração abaixo de 10, ou diabéticos e menores de 18 anos, né, os pediátricos, que têm uma taxa de filtração menor do que 15. Então, esses três grupos de pacientes, eles podem transplantar. Maravilha. E como que funciona? Dá para a gente fazer muitas perguntas também a respeito de, dá para fazer transplante preemptivo? E eu queria que falasse, porque, cara, isso é uma coisa que eu acho que toda vez que aquele paciente está em tratamento conservador, com nefrologista próximo, e eu acredito que o ideal seria a gente conseguir fazer o transplante preemptivo, que seria essa pular a fase da diálise, né? E quem pacientes é possível fazer esse transplante preemptivo? Acho que você falou bem, Koga, assim, o paciente do preemptivo é aquele paciente que faz o tratamento conservador. É impossível aquele paciente que chega de paraquedas no nefrologista, com os exames todos alterados, fazer transplante preemptivo. Eu falo isso por quê? Porque no conservador você vai ajustar dieta, você vai ajustar medicações, então é um cara que ele vai obedecer essas regras, né? Taxa de filtração abaixo de 10 ou menor que 15 em diabéticos e menores que 18 anos, sem estar com sintoma, com falta de ar, com perda de peso, perda de apetite. Ele não vai estar urêmico, né? Sintomático pela insuficiência renal. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do tratamento conservador, que por muitas vezes ele diminuída a importância dele pelo próprio paciente, né? Doutor, se não me dá remédio, não está valendo. Mas eu acho que esse acompanhamento, ele é fundamental. Eu já transplantei alguns pacientes aí preemptivos, os resultados são realmente excelentes, mas é fundamental que esse paciente tenha um acompanhamento pré para que ele chegue bem. A gente não vai transplantar, principalmente no transplante doador vivo. O transplante é uma urgência, concordo com você, mas o transplante doador vivo, eu falo que existe uma responsabilidade. Eu não posso, obviamente, garantir sucesso total para todo mundo, né? Não tenho esse poder. Mas eu vou tentar de todas as formas para que eu consiga esse sucesso. Então eu falo que acaba se tornando algo eletivo. Então, eu não vou colocar para transplantar com doador vivo alguém que tem um doador garantido se o paciente não estiver clinicamente bem. Tiver urêmico, né, com todas aquelas consequências aí não estabilizadas da doença renal. Então, o paciente precisa estar bem em conservador para que a gente possa tocar o preemptivo, que é esse transplante antes de fazer a hemodiálise. Legal. Ô, Luiz, quem que pode doar, na verdade, assim, falando de critérios familiares, amigo, pode? Eu acho que cada local tem umas particularidades, que muitas dúvidas a respeito de, pô, eu sou pai, quero doar para o meu filho. Eu tenho um filho e ele quer doar para mim, posso? Tenho primo, meu amigo quer doar para mim. Como que funciona? Quem que pode, de critérios assim de parentesco, de familiaridade, proximidade, quem que pode ser doador? Primeiro eu vou falar da lei, depois eu vou falar o que eu penso também, né? A lei, o doador vivo, ele pode ser aparentado, parentes até quarto grau, ou marido e mulher, cônjuges, de uma forma geral, né? Que tenha essa relação documentada. Então, a lei, ela contempla esse par de doador vivo. Então, parentes até quarto grau ou cônjuges, né? Quarto grau Enfim, seria o quê, Luiz? primos, tios, eles chegam até quarto grau. Certo. Amigos podem ser doadores? Podem, mas nesse caso, esses casos que estão fora da lei tem uma coisa meio pejorativa, né? Mas esses casos que não estão descritos em lei, você vai precisar de uma autorização do órgão regulamentador, Ministério Público, enfim. Mas esse também é um transplante que pode ser feito, mas como eu falei, vai precisar de uma autorização judicial para que ele aconteça. E o objetivo dessa participação do judiciário é justamente evitar que a doação não seja puramente por altruísmo, né? Doação é um ato de amor, você está lá para ajudar alguém. Então, para evitar qualquer tipo de banalização desse gesto, comercialização desse gesto,
nesses transplantes que não estão previstos em lei, existe a participação do judiciário, onde ele vai querer entender qual é o vínculo entre doador e receptor e entender se ali se trata realmente de um ato de altruísmo. Quando você pergunta de pai para filho, mãe para filho, por lei, como eu falei, está super contemplado. E aí você fala o contrário, de filho para pai. Eu acho que cada caso é um caso. O transplante de filho para pai, ele pode ser realizado sim. Eu já fiz casos que eu fiquei muito feliz, inclusive, com o resultado, porque o pai super funcional, um cara que tem assim muito para viver e tá super bem em transplante. E a gente sabe que como filho, o Luiz com certeza daria o rim para a mãe dele, para o pai dele, o Koga também, mas como médico a gente precisa frear um pouco essa emoção, né? Então a gente como médico vai avaliar o risco desse paciente, expectativa de vida desse paciente, aí eles vão ter outras subanálises que cabem à equipe de saúde analisar para saber se libera esse transplante. Mas assim, por lei, tá liberado sim. Não, maravilha. E aí, uma coisa que você falou que é importante a respeito da comercialização, né? Ah, dá para comprar, e principalmente na época do Faustão. Ah, Faustão tem dinheiro, ele comprou o órgão. Só porque ele tem dinheiro, agora ele compra, é o segundo órgão que compra. Eu queria que você reforçasse essa questão do quão sério é esse sistema de transplante, alocação de transplante, porque a gente fala, ouve mil coisas. E claro que quanto mais o paciente está sensibilizado, mais ele vê o seu pai, seu irmão, seu filho em diálise, em hemodiálise, em diálise peritoneal, já está há alguns anos em hemodiálise e não chega o órgão. Você fala assim, pô, o cara já recebeu. É óbvio que ele recebeu porque ele tem dinheiro, é óbvio porque ele é famoso, é óbvio porque ele está na mídia. E acaba rompendo com essas notícias e esse sistema que é tão sério, que é tão bonito e é com certeza uma das coisas que mais funciona aqui. Então eu queria que você reforçasse esse tipo de mensagem, Eu vou te falar. Luiz. Se eu estiver falando verdade, né? Não, eu vou te falar que assim, essa é uma das coisas, é uma das fake news aí que mais me chateiam. É quando falam sobre isso, né? Sobre burlar sistema de transplante. Primeiro porque é um trabalho que é super árduo, de toda a equipe, assim, você sabe como nefrologista, quanto para acontecer um transplante, um falecido ou um vivo, quanto de energia que é mobilizado para que aquilo aconteça. E hoje, nós temos um país, eu posso te falar como membro do departamento de transplante, que tem um desbalanço gigante entre o número de pacientes que entram em terapia renal substitutiva e aqueles pacientes que conseguem ingressar em lista. É uma coisa mais complexa ainda. Eu não estou falando de transplantado, estou falando de paciente que consegue ingressar em lista. E a gente não transplanta esses pacientes, a gente não consegue equilibrar essa balança justamente pela negativa das famílias. A principal causa é a negativa da família. E os motivos são vários. Eu acho que falta realmente educação e informação. Mas aí eu te falo uma coisa. O Koga não é médico, o Koga é um cara que não trabalha com saúde. E o triste é que algumas pessoas que trabalham com saúde reforçam essas fake news. O Koga é um profissional que não trabalha com saúde, não tem acesso a essas informações. O filho dele tem uma morte trágica, a equipe de doação vai lá, a central de captação vai lá para solicitar, para conversar com ele sobre doação de órgão. Mas o Koga acabou de ler no Instagram que o órgão do Faustão foi comprado. Qual é a primeira reação do Koga? Eu não vou. Não vou. Para quê? Para venderem órgãos? Então, assim, as pessoas não imaginam o quanto que esse tipo de notícia é prejudicial. E os próprios pacientes. Todo paciente meu transplantado, como eu falo assim, você virou um embaixador da causa do transplante. Você não pode ouvir algo a esse respeito e não se manifestar. Os transplantados e os que estão em lista de espera. E quando você reforça isso, você prejudica. Existe um sistema nacional de transplantes que é um modelo para o mundo, o nosso sistema nacional de transplantes. Não se tem como manipular o Luiz não tem como colocar ninguém na frente, ninguém atrás. As pessoas falam assim, mas o Faustão foi priorizado 2 vezes. Diariamente nós priorizamos pacientes em todos os estados, só que esses pacientes não são famosos, esses pacientes não têm a publicidade
dessa priorização. A gente já transplantou aqui, a gente já priorizou paciente transplantado de fígado que teve que transplantar o rim depois. A gente já transplantou paciente transplantado cardíaco que teve que transplantar o rim depois. São várias situações onde você prioriza o paciente e estão previstos em lei, mas não são pessoas famosas. De uma forma geral, quem é que pode ser priorizado? Priorizado é colocar ali na frente, né? É quem não tem acesso para dialisar. Se não tem acesso para dialisar, isso é uma emergência, o paciente vai morrer. Ou se você foi doador de órgão. Se você foi doador, você é priorizado. Essa é uma regra comum em todos os estados. Mas cada estado, cada câmara técnica, ela tem poder para ter as suas regras locais. Né? No estado de São Paulo, quem tem o primeiro órgão, né, um transplante cardíaco ou um transplante de fígado, ele tem prioridade no segundo órgão, por entender que fez-se tanto por aquele primeiro transplante, deixar o paciente lá em diálise com as consequências da doença renal crônica vai inviabilizar todo o trabalho que foi feito, né? E para o transplante, então por isso que o Faustão foi transplantado para rim. E para o transplante cardíaco ele foi transplantado, ele foi priorizado porque ele estava internado, tomando droga vasoativa para poder viver, fazendo hemodiálise, que também são critérios de prioridade. Então é um sistema sério, um sistema que é um exemplo para o mundo. E regras de priorização, pacientes priorizados, nós temos no Brasil inteiro. Mas poucos pacientes têm a fama do Faustão. E é uma pena que a gente não pegue esse exemplo para levantar a bandeira, né? Mas para criar notícia mentirosa. Maravilha, que bom, ótimo. É para ficar bem reforçado essa informação de que não existe comercialização aqui. Ô Luiz, uma das coisas que também é muito importante a gente frisar a respeito do quão seguro é doar um rim. Porque muita gente fica com medo, putz, vou doar o rim, mas agora eu que vou ter problema. Será que lá na frente eu não vou para diálise? Será que eu não vou doar e eu vou ter risco? Eu queria que você falasse sobre isso. Como que é esse acompanhamento desse cara que vai doar, desse familiar que vai doar o seu órgão, o seu rim, para o seu filho, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu amigo? O quão seguro é isso? E, pessoal, quem tiver dúvida, coloquem as dúvidas no balãozinho que depois eu peço para o Luiz ir respondendo aí, tá? Então vamos lá, o transplante renal é seguro sim, né? Primeiro, é uma cirurgia tranquila, né? Assim, dentro dos transplantes que a gente realiza de órgão sólido, é a cirurgia de menor complexidade, pensando aí em coração, fígado, pulmão. E para quem doa também é seguro. Primeiro, porque esse paciente que vai ser doador, não é assim, né, Colga? Vou chegar, vou doar. Não, esse paciente ele vai ser exaustivamente examinado. E você vai avaliar se esse paciente tem alguma contraindicação, se ele é um paciente que vai ficar bem após a doação. Eu brinco com os meus pacientes aqui, que eu falo assim, olha, para ser doador comigo é nota 9 na saúde. A galera que passa na média 7, 8, eu quero pessoas saudáveis. Primeiro, para você ajudar alguém, não tem aquela coisa do avião, antes de colocar a máscara no outro, coloca em você. Você não pode ajudar ninguém se você não está bem. Então, se você está com problema de saúde, não é o momento de você ajudar outra pessoa. Você tem que se cuidar primeiro. Então, é seguro você ser doador, obviamente, porque esse paciente só vai ser liberado para doação se nós atestarmos aí a saúde desse paciente e descartar aquelas doenças familiares, né? Doenças que podem acometer esse familiar que doa, doenças crônicas que podem contraindicar o transplante, doenças psiquiátricas, né? O paciente que é doador, isso é muito importante a gente falar, o doador ele precisa ter entendimento de todo o processo. É fundamental que quem doa entenda que ele vai precisar depois de um acompanhamento. Eu não vou doar o meu rim e vou desaparecer por aí. Não, você vai doar o seu rim, você vai ser um paciente com um rim único e você vai acompanhar com o nefrologista. Uma coisa que sempre me perguntam, doutor, mas será que eu vou poder, será que eu vou fazer hemodiálise depois porque eu doei? Entenda, você doou o seu rim, você ganhou 30 quilos, hábitos de vida completamente desregrados, você se torna um diabético que não se cuida. É porque você doou o rim que você está em hemodiálise? Não. Você transplantou o rim, você faz abuso anti-inflamatório sem prescrição médica. Você vai ter lesão no rim. É porque você doou o seu rim?
Não. Então, é importante, e eu falo, essa primeira conversa com o doador, Carlos, ela é muito importante para falar para ele que ele tem uma parcela ali. Eu falo, quando você doa, você se compromete a manter o seu estilo saudável. Até porque, imagine, você doa, você não se cuida, acontece algo com o seu rim. Pensa na cabeça de quem recebeu. O quão pesado vai ser isso também. Então, o transplante não é só tirar o rim e colocar na outra pessoa. É um casamento para a vida toda. Legal. O Luiz, para seguir aqui, chegou, o pessoal entendeu, temos um familiar que quer doar o filho para o seu marido, para o seu filho. Quais são a avaliação? Como que é feita essa avaliação? Quais exames você pede? Quais critérios você utiliza para ir seguindo nessa avaliação até chegar no momento final aí da realização do transplante? Quais exames iniciais são fundamentais de estarem bons para a gente ir seguindo aí a sequência da avaliação? O primeiro passo é a compatibilidade sanguínea, né? Assim, acho que é o primeiro, a gente começa pelo começo. O fator RH ele não importa para o transplante renal, então é só a letra da tipagem ABO. A gente sabe que quem é A pode doar para A, quem é B para B, O para O e AB para B. No transplante doador vivo, essa é uma live para doador vivo, não é isso, Paula? Existem particularidades. O tipo de sangue O, ele é um doador universal. Então, quem tem sangue O, ele pode doar para qualquer paciente, independente da tipagem sanguínea. Já quem é tipo de sangue AB pode receber um órgão de qualquer tipagem sanguínea, certo? Então, no transplante doador vivo, além da identidade das letras da tipagem ABO, a gente tem essas duas particularidades e o fator RH ele não vai importar aqui para gente. Passada essa primeira etapa, a gente vai falar de a compatibilidade genética. Eu dou palestras sobre transplante, eu falo sempre que as pessoas elas se perguntam, nossa doutor, mas essa fila de transplante, eu falei primeiro que não é fila, é lista. Porque quem organiza não é ordem de chegada, não é quem chega primeiro. É a compatibilidade genética. Existe um grupo de proteínas chamado HLA. Agora, conversa de médico, eu vou simplificar aqui para todo mundo entender. Existe um grupo de proteínas chamado HLA, e elas é quem vão organizar o transplante, porque elas é que são capazes de gerar rejeição. Qual é o nosso medo? Rejeição. Então, esse HLA, que é esse grupo de proteínas, ele tem que ser compatível para que não tenha rejeição. Para simplificar, o HLA ele é uma sequência de letras e números. Né? O A, B, DR, vários números. É uma sopinha de letras e números que o médico nefrologista vai avaliar. Sempre que eu estou preparando esse paciente para transplante, eu vou coletar o HLA do doador e o HLA dos potenciais doadores, assim, não é incomum numa consulta virem vários doadores, e o HLA do receptor. Nessa consulta, a gente vai sempre buscar pacientes que tenham HLA o mais parecido possível. E essa semelhança, essa compatibilidade HLA, ela é muito importante para reduzir risco de rejeição, aumentar o tempo de sobrevivência do enxerto, assim como reduzir a quantidade de medicação imunossupressora que esse paciente vai utilizar. E se eu utilizo menos imunossupressor, eu vou ter menos efeitos colaterais relacionados à imunossupressão a longo prazo. Então, tipagem sanguínea é o primeiro ponto. A gente vai verificar a compatibilidade HLA e a gente parte depois para a parte final da compatibilidade genética, né, que é a prova cruzada. Eu vou misturar o sangue do doador com o sangue do receptor. E eu vou, nesse exame que a gente chama de prova cruzada ou do inglês cross-match, se o receptor tem algum anticorpo contra esse doador que inviabilize o transplante. O anticorpo ele é o soldado do nosso corpo, né? É o nosso vigia. É ele quem vai dizer assim, ó, tem gente estranha aí. Se ele perceber que existe o estranho e for lá e atacar, esse transplante ele é contraindicado. Então, esses são os passos iniciais. Tipagem sanguínea, o HLA, essa proteína aí que organiza o transplante, e a prova cruzada. Com isso resolvido, a gente passa para a avaliação clínica do nosso potencial doador. Falei muita coisa de médico aí, não sei se você quer me Não, ajudar mais ainda, quer perguntar alguma coisa? eu acho que isso aí foi perfeito, que as pessoas sempre perguntam, né? O que é HLA, como que é feito, exatamente isso que é importante frisar. Então, essas sequências, né?
compatibilidade do sangue. Depois, que é mais próximo HLA nessa sequência de A, B, DR, que são os principais, quem que é o mais parecido possível. E aí, quem que é o mais parecido possível? Quais familiares seriam mais parecidos dentre o pool? A princípio, mais irmãos, pais, mães seriam os mais próximos possível dessa compatibilidade, quando comparado com primos, quando comparado com amigos, esses familiares mais próximos, por isso, teoricamente, aquela compatibilidade. Ah, é 100% compatível, 50% compatível, muitas vezes está relacionado a esse HLA, né, Luiz? Que o pessoal fala tanto, né? É isso mesmo, essa é uma pergunta que eu recebo sempre, né, doutor? Eu sou 30%, eu sou 50%, eu sou. Então, isso está relacionado ao HLA. Quanto maior o número de semelhanças entre essas letras e números que você tiver com o seu potencial doador, mais compatível você é, tá certo? Então, e como o Cora falou, quando você é aparentado, né, pai, mãe, irmãos, a chance dessa compatibilidade ela é também muito maior. E, obviamente, a gente sempre busca aquele paciente com aquela dupla que tem a maior compatibilidade. Maravilha. E aí, o que você estava falando aí da parte clínica? O que você avalia, então, partindo dessa questão que passamos do tipagem sanguínea igual, um HLA muito parecido, fizemos essa prova cruzada, esse cross-match, não aparenta ter um risco de rejeição imediata, diminuindo, tornando viável o transplante. Qual que é o próximo passo que a gente vai seguindo aí, Luiz? Estou vendo aqui vários pacientes meus que estão, inclusive, nesse momento agora de avaliação para transplante vivo. A Leide aí que apareceu, enfim. Haroldão, que tem 25 anos de transplante de doador Olha vivo. que vinte e legal. cinco, né, Harold? Então vamos lá. Como eu falei, o meu paciente ele nota 9. Ele tem que ser um doador 9 para cima. Não dá para colocar a máscara no outro sem colocar em você quando o avião estiver caindo. Então a gente faz um check-upzão. Eu brinco para os 26 anos de transplante, no aluno. Eu brinco assim, olha, na pior das hipóteses, você fez um grande check-up, certo? Então, o que é que esse paciente vai precisar ter? Uma boa saúde do coração, então a gente vai fazer ecocardiograma, eletrocardiograma, um raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, né? São exames gerais, primeiro, para a gente ver se todos os órgãos estão bem, além da avaliação laboratorial, função renal, obviamente, ultrassom de abdômen para ver se tem dois rins. Já aconteceu algumas vezes, não foi uma vez só, que a pessoa chegou para doar e quando pediu ultrassom tinha um rim só. Nasceu com um rim só. Então, acontece. E só pode doar quem tem dois, né, gente? Então, e a outra coisa é, além dessa avaliação, a avaliação laboratorial. Função renal e as sorologias. A gente tem que ter um cuidado com algumas doenças infecciosas pelo risco de transmissão no transplante. Tem hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, Epstein-Barr, Chagas, citomegalovírus, que aí já acaba uma conversa só sobre esse vírus aí, também sempre perguntam muito do transplante. Sífilis. A gente vai pedir exame de urina, exame de proteinúria, para saber se tem alguma doença ali que perde proteína. Como eu falei, esse paciente vai ter a saúde dele completamente investigada, não basta ter compatibilidade genética. E, obviamente, eu vou descartar algumas condições clínicas. Paciente hipertenso que usa vários tipos de drogas para controlar a pressão, ou já tem algum outro órgão acometido pela hipertensão. Tem alteração de retina, né, retinopatia, tem insuficiência cardíaca. Como eu falei, o paciente tem que ser saudável. Pacientes diabéticos. Diabético é uma das principais causas de doença renal e é uma doença difícil, né? Assim, para o rim principalmente. Pacientes que estejam com neoplasia, com câncer naquele momento. Não dá para ser doador, né? Então também não tem como esses pacientes serem doadores. Então, basicamente, a gente vai avaliar a condição de saúde e as doenças que esse paciente possa ter que inviabilizem o transplante. Maravilha. Então, relembrando aqui, hipertensão, principalmente aquelas hipertensões mais difíceis, tome vários medicamentos, normalmente não são possíveis. Aquele hipertenso com um medicamento bem controlado, talvez poderia passar. Aqueles pacientes diabéticos, então, seria uma contraindicação. Aqueles pacientes que têm um câncer, uma contraindicação. Muitas vezes, nessa avaliação também, vai fazer aqueles exames gerais, o cara tá perdendo proteína na urina já, né? O cara tem uma perda de sangue na urina, que a gente vai falar, será que ele tem uma doença no rim?
também, na dúvida, não transplanta. Então, acho que Nada. são umas situações que a gente também não faz, né, Luiz? E algumas doenças que elas têm um caráter genético e que o próprio transplante pode ser um gatilho, como a síndrome hemolítica urêmica atípica. Então, se eu tenho um paciente com esse diagnóstico, eu não vou utilizar um doador vivo, porque eu posso desencadear a doença no doador também, né? Então, e como você falou, não é infrequente nessa avaliação a gente encontrar essas alterações. Hematúria, proteinúria. Maravilha. Ô, Luiz, você chegou e comentou aí a respeito dessas avaliações. Em que momento, por exemplo, que a pessoa, também é uma coisa muito comum, o paciente está com uma perda da função renal, está fazendo diálise, ele perdeu por conta de uma nefropatia por IgA, por um lúpus. Em que momento, quais doenças você vai assim, putz, melhor não fazer doador vivo, melhor fazer doador falecido? Tem algum caso específico que você costuma falar assim, putz, melhor não fazer doador vivo, ou não, sempre pode ser doador vivo, ou é de cada caso? Como que você avalia isso? Eu acho que tem que avaliar realmente cada caso, né? Existem essas doenças de caráter genético, familiar, como síndrome hemolítica urêmica atípica, e que não dá para fazer com doador vivo, assim, não dá para mesmo a gente, né? Enfim, não tem como a gente pensar nisso, né? Algumas doenças elas têm uma recidiva alta no pós-transplante, mas existem critérios que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, GESF, que é uma doença que essas GESFs que levam o paciente para hemodiálise de forma muito rápida, né? Um curso muito rápido. Então, são doenças complexas, porque você saber que você vai transplantar um rim num paciente que vai recorrer à doença de forma rápida e que a gente sabe que são doenças desafiadoras do ponto de vista de tratamento, essa decisão ela tem que ser bem pesada, né? Entre a equipe, paciente e doador. Via de regra, Colga, são essas situações que eu estou me lembrando aqui que eu vou realmente pesar mais. Se você Mas a gente sabe, por exemplo, como nefrologista, que Gerson é um diagnóstico que ele é superestimado. Várias pessoas vão chegar crônicas no nefrologista, biopsia, e alguém coloca lá o laudo GES. Uhum. Porque ele só viu esclerose, só viu fibrose, então é um diagnóstico superestimado. Então, mas o cara ficou 15 anos no conservador, a gente já sabe que é alguém de menos risco para recidiva, né? Crianças costumam recidivar mais rápido, então a gente vai ver cada caso, mas via de regra, hemolítica urêmica, se a gente tiver esse diagnóstico na família, realmente é contraindicado. E essas doenças com recidiva, a gente vai estudar bem aí cada caso. É possível aí, Luiz, voltar essa doença que você comentou mais ou menos por cima que sim, mas muita gente fala assim, putz, eu perdi meu transplante por conta de uma doença autoimune, mas nefropatia por IgA. Dá para voltar? Putz, vai voltar? É 100% de chance de voltar? E como que você fala isso aí? Como que você lida isso aí com o pessoal? As doenças, elas não vou falar que todas as doenças vão voltar, por exemplo. Doenças como rim policístico, você não tem risco dessa doença voltar, porque é uma doença genética, é uma malformação arquitetural ali. Você vai colocar um rim que não tem esse problema, então essa doença não vai voltar. Diabetes, hipertensão, se não tratadas, elas podem levar o rim transplantado para o mesmo fim. Mas aí vamos falar das glomerulonefrites, né? IgA, membrana proliferativa, GESF, lúpus, todas essas doenças elas podem voltar. Só que qual é a grande diferença e o que eu acho, o que eu tento tranquilizar muito mais o meu paciente? E por isso que é tão importante o pré-transplante. Eu aprendi na residência, assim, com a doutora Maria, minha professora, que ela falava, olha, o residente não gosta, mas o pré-transplante é a coisa mais importante do transplante. Porque você tentar entender quem é o teu inimigo é fundamental. Até porque quando o paciente vem transplantar, a grande maioria vem assim, hipertensão, todo renal crônico, a grande maioria vai ser hipertensa. Então não é hipertensão a causa da doença renal crônica. Então já não é isso. Ou indeterminado.
indeterminado é muita coisa. Você entra no quarto escuro, literalmente, né? Então, é importante esmiuçar para entender. Só que o lado bom do transplante é que na grande maioria dos pacientes com doença de base indeterminada, por exemplo, as glomerulonefrites crônicas, a gente não faz diagnóstico, eles chegam no nosso consultório com 4, 5 de creatinina, 10 gramas de proteinúria, não há o que ser feito a não ser encaminhar esse paciente para o conservador e terapia renal substitutiva, seja ela qual for, retransplante ou não. No transplante, a gente tem a facilidade, né, de acompanhar esse paciente do tempo zero. Então, aquelas alterações mais discretas de perda de proteína ou alteração de creatinina, eu consigo pegar. O que eu não consigo pegar no meu paciente antes do transplante. Porque a doença renal crônica ela é assintomática, o indivíduo, principalmente jovem, ele vai levar essa doença renal de uma forma ali, ele vai se adaptando àquilo por muito tempo. E quando ele chega, realmente eu não tenho nem como diagnosticar nem como tratar. No transplante, não. No máximo, eu vejo meus pacientes a cada 3 meses. Opa, perda de proteína aumentada, alteração de creatinina, qualquer indício de retorno de doença, eu vou lá, biopsio, verifico, vejo o que está acontecendo. Então, as doenças podem voltar, mas a equipe está vigilante. Por isso que não é assim, eu transplantei e vou viver a vida adoidado aí. Nunca mais apareço, que também acontece, cara. Assim, eu vou te falar que com o Covid, as farmácias de alto custo elas estão entregando muita medicação. Começou a entregar com um intervalo maior, 6 meses. E aí o paciente some da consulta, né? E quando ele vem, ele já vem com 2 gramas de proteína, 3 gramas. Ele fala, olha, a gente perdeu tempo aí. Então, é fundamental esse acompanhamento pós-transplante. Perfeito, isso aqui é importante. Pode até voltar, mas a equipe está em cima. E ó, logo no início que voltar, você já pega e já consegue tratar. E grande parte do tratamento, na maioria das vezes, é com o imunossupressor que você já está tomando em parte. E muitas vezes precisa otimizar. Então, existem, por mais que, claro, é normal, todo mundo que está em terapia dialítica por conta de uma doença autoimune, claro que vai ter medo de receber um rim e esse rim ser agredido. É normal ter esse medo. Mas é importante vocês ficarem tranquilos que a equipe sua, o seu médico, sua equipe que está com acompanhamento vai estar em cima de você, por mais que apareça, e vai ser feito de tudo para evitar, mas se aparecer, vai ser pego logo no início, vai ser feito um tratamento assertivo, quer seja com biópsia, com ajuste de medicamento, parte dos medicamentos você já vai estar sendo utilizado. Então, eu não acho que isso tem que ser um medo excessivo a ponto de muitas vezes, não, então, já que pode acontecer de voltar, não vou transplantar. Eu prefiro não transplantar porque vai que volta. E não deve ser um limitador isso. E a equipe de transplante, novamente, quanto mais informações trouxer, melhor ainda, né, Luiz? Com certeza. Acho que assim, para refutar essa informação do medo, sempre quando o paciente vem para mim com medo do transplante como modalidade, existe um viés. Eu sou um apaixonado por transplante, então eu vou sempre falar de transplante. Mas isso é dado científico. O paciente que transplanta e que não transplanta, o transplantado ele vive mais. Ponto. Isso não é o Dr. Koga, não é o Dr. Luiz que está falando. Isso é dado científico. E com uma qualidade de vida bem melhor, né? Sem as limitações, restrição dietética, de líquido, enfim. Obviamente, o transplante não vai ser para todos os pacientes. Então, também aqui não estou demonizando a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Pelo contrário, são tratamentos super importantes e o paciente só vai conseguir chegar no transplante, na maioria das vezes, se ele tiver esse bom suporte. Então, todas essas modalidades, elas têm que representar a vida para o nosso paciente, né? E não esse caráter ameaçador, né? Esse medo. Eu tento muito me colocar ali do lado e eu falo, meus pacientes estão aqui, eles sabem, eu falo assim, ó, pega na minha mão e a gente pula junto. Sozinho não vai pular. Isso que eu te garanto. Então, não é para ter medo. Vamos que vamos. Maravilha. Ô, Luiz, como é que é a vida pós-transplante? Como é que é o acompanhamento pós-transplante? E qual que seria a diferença de um paciente pós-transplante de um doador vivo e um pós-transplante de um doador falecido? Existe muita diferença? É tudo mais ou menos parecido? Como que é esse acompanhamento, essa evolução? O tempo de duração do transplante do doador vivo, ele é maior. Provavelmente, né? Por conta da compatibilidade HLA que vai ser maior, aquilo que a gente fala no começo da live. Então, em média, um transplante do doador vivo dura 15 a 16 anos e, em média, o transplante do doador falecido 10 anos. Então, essa é a principal diferença. Mas No existem exceções, né? Tanto que esse Haroldo seu que você falou, amigo seu, 26 anos. 20, é isso que eu falo, o tempo Cada médio caso é um caso.
bora lembrar da matemática, em tempo médio. Tem muitos pacientes que estão aí. Acho que ano passado virou notícia um paciente de Ribeirão Preto, com 40 anos de transplante, se não me engano. Então, isso é tempo médio e o que vai, e é o que eu falo sempre, o que vai, obviamente, existem situações que são alheias ao paciente, né? Retorno de doenças, né? Outras complicações. Mas aquilo que depende de você, do paciente, vida saudável, atividade física, seguir as orientações médicas, isso é importantíssimo para essa durabilidade do enxerto. O segmento pós-transplante de um e de outro é muito parecido. Não consigo pensar aqui em grandes diferenças, né? E obviamente esse segmento ele vai depender de cada protocolo, de cada serviço. As consultas pós-transplante elas são bem mais frequentes no transplante recente, né? No primeiro mês a gente costuma ver o paciente semanalmente, depois mensalmente, a cada 2 meses. Eu não costumo deixar um intervalo maior que 3 meses para acompanhar os meus pacientes. Então, assim, é um estilo de vida já muito mais tranquilo, né? Pensa que esse paciente vai fazer hemodiálise 3, 5, 6 vezes por semana, contra vir na consulta uma vez a cada 3 meses, né? Então, só nisso já é um grande ganho de qualidade. Com certeza. Mas tem que tomar remédio, né? Na maior parte das vezes vai ter que tomar um remédio imunossupressor, porque pode ter gente achando que não tomaria. Vai precisar manter a utilização dos remédios, certo? Tem que tomar remédio. E existe uma. Eu falo também nas minhas palestras o seguinte, Paulo: existe uma mudança de mindset realmente no pré e no pós-transplante. No pré-transplante, cansadas às vezes eu atendo o paciente e falo assim: qual a sua doença de base? Não sei. Dialisa onde? Qual o nome do seu médico? Não sei. Qual é o teu peso seco? Não sei. Eu falo: cara, como é que você senta numa poltrona, deixa alguém enfiar uma agulha no seu braço, tirar seu sangue e você não sabe nada sobre o tratamento? Essa postura não tem como isso acontecer. Você precisa participar. E no pré-transplante, tem a nutricionista, tem a enfermeira, tem o médico lá 3, 4, 5, 6 vezes por semana, tem um colega do lado que também ajuda, que se mete, né, que dá o pitaco na vida do paciente. No pós-transplante, tem que dar uma virada de chave nesse mindset. Não é que você não tenha mais a equipe do seu lado, você vai ter a equipe do seu lado, mas fisicamente, como era na época da diálise, não vai ter. É você que vai ter a responsabilidade de tomar seus remédios na hora certa. É você que vai ter a responsabilidade de fazer esses exames. É você que vai ter a responsabilidade de agendar e frequentar suas consultas. Então, essa é uma. E aí já vem também a importância da equipe multi nessa avaliação pré-transplante. O paciente ele tem que estar preparado para essa mudança de mindset. Porque agora eu brinco que eles vão virar, você vai virar de novo o capitão aí da sua vida, né? Então, tem que ter esse compromisso. Doutor, mas tomar remédio. Eu escuto isso. Eu vou transplantar e tomar remédio a vida inteira. Eu falei, tá, mas não vai transplantar e fazer hemodiálise a vida inteira? Coloca no peso. Apesar de eu ser um advogado do transplante, o transplante não é obrigação. Ninguém é obrigado a transplantar, a não ser que esteja em falência de acesso e queira transplantar. Mas se você se sente bem, confortável na sua vidinha na terapia substitutiva, que não um transplante, você precisa ser orientado sobre transplante e de forma consciente optar ou não por aquilo. Mas se você opta pelo transplante, você vai ter que seguir o que a equipe de saúde está te pedindo. Cara, concordo plenamente com você, tudo que você falou, porque a vida é sua. Cara, como a vida é sua, você tem que saber o que você toma, o que você faz, qual é o nome da sua doença. Claro que muitas vezes são nomes difíceis, não precisa saber decor, mas se não sabe decor, leva a caixinha, tira foto, o celular tira foto hoje, anota os antigos, anota no papelzinho, coloca na carteira, mas você tem que saber exatamente o que você toma, como que tá, exatamente essa questão do peso seco. Por exemplo, uma das coisas que muitas vezes eu não aceito alguns pacientes pós-transplante que acompanham comigo, qual que é a sua creatinina basal? Não sei. Porque, cara, como você não sabe, depois de um transplante, qual que é a sua creatinina? Porque faz total diferença saber se sua creatinina basal é 1,5 e foi para 1,7 ou se sua creatinina basal é 1,0 e foi para 1,7. Então, tem que saber esse tipo de informação que é importante. Então, a vida do paciente, ele tem que assumir a rédea dessa condução e é importante. E uma coisa que sempre perguntam também, ô Luiz, como é que faço
para poder durar o máximo possível o transplante. Então, óbvio, tem muita coisa que não está no nosso alcance. Se eu vou ter infecção, se eu não vou ter infecção, se eu vou ter rejeição, não vou ter rejeição, parte não está no nosso controle. Mas parte das condutas podemos auxiliar para conseguir ganhar mais tempo livre de diálise, ajudar esse rim transplantado a durar mais tempo. E o que você recomenda? Falei, cara, faça isso que fazendo isso você ajuda esse rim a durar mais tempo. Olha, se você não faltar às consultas, tomar as medicações da forma correta e ter um estilo de vida saudável, uma dieta saudável, eu não estou falando aqui para você virar uma pessoa completamente, não. Doutor, eu vejo assim, me dá um pavor quando eu vejo essa coisa, qual a palavra que eu queria usar assim, transformam a doença renal numa prisão sem grades, na verdade. Assim, olha, você não pode comer isso nunca mais. Você é transplantado, você não vai poder comer. Eu atendi paciente que veio assim, sei lá, 2 anos de transplante de um outro serviço e ele ainda cozinha o feijão e tira a água do feijão por causa do potássio. Mas por que sua creatinina 0,7? Você nunca perguntou isso para a sua equipe? Você pode comer feijão. Então, é aquele básico que não tem erro. Se você comer comida de verdade, comer comida saudável, não tem por que dar errado. Então, tomar os remédios, frequentar as consultas e um estilo de vida saudável, eu te falo que você já tem aí grandíssimas chances de levar esse enxerto por um bom tempo. Maravilha. Reforçar, né? Uma boa alimentação, prática de atividade física, cuidar bem da tomada dos medicamentos, não errar, não esquecer, não atrasar nas tomadas, acompanhar com os profissionais, com nutricionistas, equipe multi. Acho que isso é fundamental para a gente conseguir manter aí todo mundo E isso, trabalhando junto aí, né? isso uma coisa que eu percebo sabe aquelas corridas assim, não vou falar dos atletas profissionais, mas o cara que começa a correr, no final da corrida ele começa a cansar e vai perdendo o ritmo ali. Então, eu falo que o grande problema do transplantado é achar que o jogo está ganho. Ele está com 3 anos de transplante. Mas o Dr. Luiz ele vai lá, olhou que a creatina está boa, que o tacrolimo está entre 7, tá com nível bom, e pronto. Então eu não preciso ir na consulta. Isso aconteceu recentemente com uma paciente muito querida, inclusive, que não veio na consulta, provavelmente, né, por esses motivos, enfim, agora está com 2 gramas de proteína na urina. A gente perdeu tempo aí. Muita coisa poderia ter sido feita antes. Então, é uma corrida e que não pode perder o ritmo. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, Haroldo está aí que não deixa mentir. São 26 anos tomando remédio da forma correta, fazendo atividade física, tendo hábito de vida saudável. O grande problema do transplantado é esse. Falar assim, não, mas eu não tomo remédio hoje, não vai dar nada. Aí amanhã eu vou tomar um pouco mais atrasado porque eu saí. Eu fui para festa. Então são essas situações que com o tempo vão criando ciladas na jornada do transplantado. Eu falo sempre. Eu sou muito parceiro dos meus pacientes, mas eu brigo também. Eu falo que é meu jeito fofo de ser, eu brigo. E eu falo sempre isso. Eu falei, galera, não baixa a guarda. Não acha que já ganhou, porque em qualquer momento pode acontecer aí rejeição, perda de enxerto. É nessa hora que abaixa a guarda que você toma uma no queixo e vai pro chão, né? É justamente isso. Não abaixa a guarda. Ô, Ó, Luiz, tem alguma tô coisa falando que você proíbe? Você tem alguma coisa que você proíbe para os seus pacientes? Assim, cara, isso aqui você não pode, jamais vai fazer isso. Sei lá, alguma coisa que fala assim, meus pacientes, não tem nada muito comprovado, mas meus pacientes, eu recomendo a não fazer isso. Alguma coisa que você proíbe eles? meus Sei lá, bebida alcoólica. Falei, cara, meu paciente não toma uma gota. Meu paciente não vai fazer futebol, não vai fazer luta, não vai fazer, sei lá, alguma coisa que você boa, boa, proíbe. boa, boa. Eu peço para que eles não tenham esse tipo de esporte que tenha risco de Trauma. lesão local, né? Assim, uma pancada forte. Então, acho que ser goleiro não é uma boa, taekwondo. Então, tanto que nos jogos aí, os transplantados, eles têm jogos nacionais, internacionais, e algumas modalidades elas não têm para transplantado renal, principalmente por conta disso, né?
Porque o rim ele fica muito superficial, diferente do rim que a gente nasceu, que fica lá atrás, aí guardadinho, o rim transplantado fica bem aqui na frente. Então, esse tipo de esporte, de impacto, a gente tenta, eu peço para evitar para os meus pacientes. Não estou lembrando agora que de bate-pronto outras restrições, pacientes meus que tiverem quiserem me lembrar, mas eu não estou lembrando não. Assim. Bebida alcoólica, você libera? Então, eu falo que é o seguinte: primeiro que eles bebem mesmo que eu não libere. Tem algumas coisas que eu não sou pai, mas você é pai, Koga. Tem alguns erros dos seus filhos, você sabe que eles vão fazer, mas você tem que acolher, trazer para debaixo do seu braço. Se você botar o dedo na cara dele, brigar e colocar ele fora de casa, aí você vai perder de vez. Então, o que é que eu tento falar para ele? Olha, beber de forma moderada. Por quê? Se a gente pensar racionalmente, né? Bebida em excesso, mal para o fígado, imunossupressor. O cara que bebe muito, ele vai ter um comportamento desleixado com o tratamento dele, vai parar de tomar remédio na hora certa. Eu tenho um paciente que está dialisando comigo, perdeu o enxerto por alcoolismo. Então, essa linha é tênue. Se existe um comportamento ali social, equilibrado, ok. Né? Até porque, assim, os pacientes eles vão fazer. Mas o que eu tento pedir é evitar o abuso, o comportamento desleixado que vem com esses vícios, né? Ah, eu vou hoje para a festa, vou beber todas e não tomei meu remédio. Ah, hoje eu vou atrasar o remédio porque eu vou acordar só 11 horas porque eu fui para a festa. Então, é muito nessa questão da aderência que eu trabalho bebida alcoólica. Tabagismo eu falo para todo mundo não, né? Independente de transplantado ou não, é algo que eu estão falando aqui no Natal, uma Mausebia. Ô Luiz, antes de eu abrir umas perguntas aqui para você, para a gente entrar nos finalmente, claro que muita gente aqui vai querer passar com você. É possível fazer essa avaliação de pré-transplante com você, mesmo você morando aí em Brasília, Distrito Federal, um cara de outro estado, dá para fazer essa avaliação com você, se sentir confiança? Não dá para fazer, tem que fazer na sua cidade. Como é que funciona isso aí? Não, dá para fazer sim. Atendo por teleconsulta, telemedicina. Como eu falei, assim, a gente vai fazer, obviamente, em algum. É como eu falo para alguns pacientes que eu atendo teleconsulta. Em algum momento eu vou encontrá-los pessoalmente. Você não vai me ver somente no dia do transplante. Mas a grande parte dessa avaliação para transplante ela pode ser feita por teleconsulta. Inclusive, tem uma paciente entrando agora, que a Bruna, que é a irmã dela, eu atendi por teleconsulta, que foi doadora, morava em outro estado. Não, mas que legal. Porque isso é uma coisa importante, apesar da gente precisar cada vez mais disseminar, existem algumas pessoas que eu confio e eu acredito. Então, sem dúvida nenhuma, você, a Ellen, são pessoas extremamente capacitadas. Eu acho que quem precisar de uma avaliação a pré-transplante, sem dúvida nenhuma, eu recomendo fazerem com o Luiz aí, porque vocês vão estar muito bem assistidos e muito bem. Ele é muito criterioso e, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo de vocês terem um sucesso do transplante é ter um médico que vai cuidar de você realmente, sabe? Não é mais um número para fazer transplante, mas é um cara que vai abraçar e vai te acolher e vai te dar bronca se for necessário, né? Então, quem quiser, segue ele para poder fazer, viu? Te agradeço aí a confiança, fico honrado. Você é um colega e um profissional assim, admirável e ouvir isso de você me deixa muito feliz. Ganhei meu dia hoje. Que isso. Luiz, foi algumas perguntas aqui. Transplante, para gente terminar aqui logo mais. Carambola, pode ir no transplantado? A carambola ela é contraindicada em pacientes com taxa de filtração muito baixa, né? São pacientes em diálise. Então, se você tem um transplante com função renal normal, não há nenhum grande problema, mas isso vai depender de cada caso, né? Maravilha. O paciente O positivo pode doar para O negativo? Faz diferença esse positivo ou negativo? Não, não, não. O fator RH positivo ou negativo ele não interfere para o transplante. Maravilha. Outra aqui que perguntaram uma boa aqui. Quem teve pedra nos rins pode ser doador vivo? Então, isso tem que ser, cai naqueles casos que são avaliados caso a caso, né? Via de regra, não vai ter nenhum problema. Mas se você tem uma doença, sei lá, existem doenças graves que cursam com litíase, né, com cálculo renal de repetição. Obviamente, a gente não está nem considerando esse paciente, mas eu tenho que falar sobre isso, né? Então, peroxalura, enfim, doenças que se manifestam com cálculo renal que são graves.
Se você tem cálculo de repetição e já tem sequela naquele rim, não cuida, não trata. Então, talvez é aquilo que eu falei no começo, assim, antes de colocar a máscara no outro para ajudar, tem que se ajudar. Mas se você teve um cálculo, um episódio perdido ou um cálculo assintomático, isso não é um problema, né? Mas tem que ser discutido aí com a tua equipe de transplante. Perguntaram aqui sobre álcool, até vou estender essa pergunta. Aquela pessoa que bebe muito, aquela pessoa que é tabagista e quer ser doador, como é que você lida com isso? Aquele cara que consome muito álcool, o cara que tem uma carga, fuma muito tempo, um maço por dia, dá Não. para doar? Não. Aí no começo da nossa live, assim, né? Você quer ajudar alguém, se ajude primeiro. E eu falo que transplante, ele tem a ver com autocuidado, né? E com cuidado, assim. Acho que algumas posturas, o uso de droga lícita, tabagismo, né, essa coisa excessiva, álcool em excesso, nem combina com transplante. Porque imagine, alguém que tem esse comportamento, ele provavelmente ele não vai acompanhar com o nefrologista após o transplante. Alguém tem esse comportamento é um terreno fértil para uma doença metabólica que vai acontecer ainda. Então, pacientes que não são saudáveis, e eu não estou falando de exame de sangue só, eu estou falando de estilo de vida. A gente sabe que hoje isso deveria ser um check lá na nossa anamnese, né? Assim, estilo de vida. Se você não tem vida saudável, não combina com transplante, definitivamente. E quem é obeso quer doar? Como é que, se ele perder peso, dá para ser doador? Não. Se ele perder peso, dá para ser doador. Porque, assim, primeira coisa, tem que pensar que a obesidade ela é causa de doença renal crônica, né? Então, justamente porque você tem uma hiperfiltração naquele rim. Porque o paciente é obeso. Se eu deixo ele com um rim só, essa hiperfiltração vai piorar mais ainda. Então, não dá para fazer isso com o idoso. Além da dificuldade cirúrgica. Então, essa pessoa precisa emagrecer para ser uma candidata à doação. Maravilha. Perguntaram aqui também, eu não sei esses dados, não sei se você sabe, mas perguntaram nefropatia purigel, qual a incidência de ter de novo no rim transplantado? A GEST e a nefropatia purigel podem ocorrer, não necessariamente irão. Mas eu não sei precisar quantos por cento isso acontece. Você sabe, por acaso? Não. Rapaz, de cabeça, eu sou horrível de número, viu? Isso aí, quem quiser me matar, é me perguntar esses números. O que eu sei te falar é que assim, a EGA ela recorre bastante pós-transplante, mas como eu te falei, a grande maioria da recorrência da EGA ela se dá só por hematúria. Então, porque a gente vai observar esse paciente, né? Quando vier proteinúria, a gente vai fazer nefroproteção mais rápido. Então, é algo mais, eu não vou falar tranquilo, mas a gente vai conseguir instituir o tratamento de forma mais precoce. A última aqui para finalizar, que essa aí é uma coisa que chamou a atenção, acho que tem que ter uma boa orientação. Ela falou que tem um rim transplantado e tem um cálculo no rim transplantado. E isso muitas vezes pode virar um problema. O que, que você recomenda? O que, que você acaba sugerindo normalmente nesses casos aí? Claro, de modo geral, né? Depende muito do tamanho e tudo mais, mas o que, que você fala? Tamanho, histórico, se ela tem já, por exemplo, aí formação de vários cálculos. A gente sabe que litíase é um problema ali na urina, né? A gente precisa estudar esse paciente, entender se existe algum fator predisponente. Eu não entendi a pergunta. O rim dela veio com cálculo? Agora que eu me toquei Não, aqui. não, o rim transplantado está com cálculo. Ah, tá. O ideal é que ela acompanhe com a equipe também de urologia, porque assim, um, um cálculo em um rim único é um problema que a gente não quer ter. Principalmente de acordo com o tamanho dele. Se tivermos aí um cálculo grande, esse cálculo tem que ser removido logo para evitar problemas futuros, né? Porque assim, uma coisa é a gente ter uma migração de cálculo no paciente com dois rins, outra coisa é a gente ter uma migração de cálculo que pode vir com infecção, com complicação no paciente com rim único, né? Maravilha. Luiz, quero agradecer você aí por esse tempo, por essa hora que você me disponibilizou. Agradeço demais. Queria que você falasse as últimas palavras aí para o pessoal. O que, que você pode falar aí para essas pessoas que estão aguardando ansiosamente, muitas vezes, um transplante, ou pacientes que já são transplantadas, que possuem um pouco receio do seu futuro. O que, que você pode deixar aí de última mensagem para eles? Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, Koga. Assim, fiquei muito honrado. Como eu te falei, você é um colega. Já te falei isso pessoalmente, né? Como você é um cara que inspira, que mudou essa forma de falar de nefrologia aqui nas redes sociais.
A gente precisa de gente boa aqui dentro para trazer conhecimento de verdade, real, né? Sem enrolar o paciente. Então, obrigado. Estou sempre por aqui para falar sobre transplante, para encorajar. Eu sou um entusiasta do transplante como modalidade de terapia renal substitutiva. Como eu falei, ela não é uma obrigação, mas o paciente precisa ser orientado. E isso eu falo para os colegas médicos, né? Sempre que o teu paciente ele entrar em diálise, estiver lá no consultório conservador, fale sobre transplante. Essa decisão tem que ser pactuada com o seu paciente. Se te falta conhecimento naquele momento, encaminhe para a equipe de transplante. Por exemplo, esses conhecimentos mais antigos. O paciente que é idoso não pode transplantar. Eu ouvi assim, umas frases, acima de 65 anos não pode transplantar. São coisas que não existem. Eu acabei de transplantar uma senhora de 70. Então, buscar conhecimento e esse recado, inclusive, aí para os colegas também, para que a gente não atravanque aí o transplante, né? O transplante ele é mais do que uma modalidade, ele é uma medida de saúde pública. A gente carece de vaga de diálise, então a gente precisa de alguma maneira conseguir trazer, equilibrar, né, o número de pacientes que entram e o número de pacientes que saem de diálise. Para os pacientes eu falo que não tenham medo. Se tem medo, procure seu médico, converse com seu médico, tire suas dúvidas com seu médico. Eu acho que é fundamental o conhecimento, é fundamental. Acho que nós somos de uma geração que está cruzando essa linha do médico que está lá em cima, que fala e vai ser isso e acabou. Eu acho que cada vez mais o paciente ele participa e a gente tem que estar do lado dele, não assim naquela posição distante, né? Se você não consegue ter essa conversa clara e franca com o teu médico, é hora sim de mudar de colega para que você se sinta confortável para tirar suas dúvidas. Tem paciente que fala assim, doutor, transplantado para andar de bicicleta, se o meu paciente não puder me perguntar isso, ele vai perguntar para quem, não é verdade? Então, busque informação correta. A BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela tem uma área lá no site para pacientes, então é um bom canal para dúvidas. E antes que você diga assim, não quero transplantar, se informe. E para aqueles que já estão transplantados, honrem essa oportunidade que vocês tiveram. Façam valer isso. Muitos pacientes me falam assim, doutor, eu queria saber o nome do doador, onde que a família dele mora para agradecer. Eu falo, olha, quer agradecer? Cuida desse órgão. Não tem forma melhor de agradecer o que aquela família fez por você. Então, vai nas suas consultas, toma os seus remédios, tenha um estilo de vida saudável. Não existe forma melhor de agradecer do que cuidar. Essa é a minha mensagem. Maravilha. Cara, obrigado novamente. Você tem muitos fãs, a quantidade de mensagens de pacientes que são seus pacientes. Nossa, cara, você é um cara que eu admiro demais. Já também te falei isso, você é um cara que foi um prazer enorme ter lhe conhecido, uma honra ser seu amigo. E, cara, vamos ajudar cada vez mais pessoas e com certeza vamos fazer mais coisas aí para a gente poder influenciar e ajudar. Novamente, Luiz, obrigado aí pelo seu tempo. Uma boa noite e obrigado a todo mundo aí que esteve conosco aí. Grande abraço, viu? Até mais. Obrigado.